E se tudo o que você aprendeu sobre a origem da humanidade fosse apenas uma versão editada da história? E se os mitos antigos, repetidos por milhares de anos em diferentes culturas, não fossem simples fantasias criadas pela imaginação humana, mas registros simbólicos de acontecimentos reais, vividos por uma civilização muito mais antiga do que aquela que aprendemos nos livros escolares? Desde os primórdios da consciência humana, o ser humano olha para o céu em busca de respostas. As estrelas sempre despertaram algo profundo em nós. Elas foram chamadas de morada dos deuses, caminhos das almas, portais do divino, sementes da criação. Povos separados por oceanos e séculos descreveram histórias semelhantes. Seres que desciam dos céus, traziam conhecimento, estabeleciam leis, ensinavam agricultura, astronomia, escrita e, depois de um tempo, partiam ou desapareciam. Essas histórias aparecem entre os sumérios, os egípcios, os maias, os povos andinos, os hindus e até mesmo nos textos bíblicos. A pergunta que surge não é por que eles inventaram isso, mas sim, por que tantos povos contariam versões tão parecidas de um mesmo evento se nunca tiveram contato direto entre si? O livro perdido de Enki surge exatamente nesse ponto sensível da história humana. Ele não se apresenta como religião. Não exige fé. Não pede devoção. Ele se apresenta como um relato, uma memória antiga, atribuída a um ser que teria participado diretamente dos eventos que moldaram a civilização humana. Segundo Zecharia Sitchin, autor da série Crônicas da Terra, esse livro seria a tradução moderna e organizada de antigas tabuletas sumérias, escritas em linguagem cuneiforme, muitas delas guardadas por décadas em museus, sem jamais terem sido apresentadas ao grande público de forma conectada. Essas tabuletas não falam de deuses etéreos ou espirituais no sentido abstrato. Elas falam de seres físicos, que viajavam em naves, utilizavam instrumentos, tomavam decisões políticas, cometiam erros, sentiam orgulho, raiva, medo e compaixão. O narrador desse relato é Enki. Segundo os textos, Enki não era apenas um líder. Ele era um cientista, um engenheiro da vida, um estrategista e, acima de tudo, um observador atento da humanidade. Diferente de outros de sua raça, Enki desenvolveu algo raro: empatia pelos humanos. Ao longo deste vídeo, você não precisa aceitar tudo o que será dito como verdade absoluta. O convite aqui não é acreditar, mas refletir. Ouvir com mente aberta. Questionar, porque existem muitas lacunas na história oficial da humanidade. Buracos cronológicos. Saltos inexplicáveis de conhecimento. Civilizações avançadas surgindo do nada, com arquitetura precisa, matemática complexa e astronomia refinada, e depois simplesmente desaparecendo. A história tradicional diz que o ser humano passou centenas de milhares de anos em um estado quase animal, e de repente, em poucos milhares de anos, desenvolveu escrita, leis, cidades, engenharia, religião e ciência. Esse salto não é apenas curioso. Ele é estranho. O livro perdido de Enki oferece uma possível explicação para esse salto abrupto. Uma explicação que desafia crenças religiosas, estruturas acadêmicas e a própria ideia de que estamos sozinhos no universo. Talvez seja por isso que esse tipo de conhecimento sempre tenha sido marginalizado, ridicularizado ou empurrado para a categoria de mito. Mas mito não significa mentira. Mito significa memória simbólica. E toda memória simbólica nasce de um evento real. Se você sente, no fundo, que existe algo além da versão oficial da história humana, se você já teve a sensação de que o mundo não começou exatamente como nos contaram, se você percebe que há um chamado silencioso por trás desses temas antigos, então este conteúdo é para você. Se este tipo de conhecimento ressoa com a sua busca espiritual, aproveite este momento para se inscrever no canal Códigos da Nova Terra. Aqui, o objetivo não é criar medo, nem idolatria, nem dependência. O objetivo é lembrar. Lembrar quem somos. Lembrar de onde viemos. E talvez, a partir disso, escolher conscientemente para onde queremos ir. Respire fundo. Porque o que vem a seguir não é apenas história. É memória. Para compreender o livro perdido de Enki, é essencial primeiro entender como o conhecimento humano foi controlado ao longo da história. A história que conhecemos hoje não é apenas o resultado de descobertas, ela é também o resultado de escolhas. Escolhas sobre o que deveria ser preservado e o que deveria ser esquecido. Desde as primeiras civilizações, o conhecimento sempre foi poder. Quem dominava a escrita, dominava a memória coletiva. Quem controlava os registros do passado, moldava a percepção do presente e, consequentemente, o futuro.
Um dos maiores símbolos dessa perda deliberada de conhecimento é a Biblioteca de Alexandria. Localizada no Egito, ela reunia textos vindos de todas as partes do mundo antigo. Manuscritos sobre astronomia, matemática, medicina, engenharia, espiritualidade e história. Quando essa biblioteca foi destruída, não foi apenas um prédio que se perdeu. Foi uma visão inteira de mundo. Mas Alexandria não foi um caso isolado. Templos foram saqueados. Arquivos foram queimados. Escritos foram considerados heréticos. Outros foram simplesmente ignorados por não se encaixarem nas narrativas dominantes. Ao longo do tempo, o que sobreviveu foi aquilo que servia às estruturas de poder político e religioso. E o que foi eliminado? Textos que descreviam deuses muito humanos. Textos que falavam de tecnologia avançada no passado. Textos que sugeriam que a humanidade não havia surgido sozinha. Dentro da própria Bíblia existem referências claras a livros que não chegaram até nós. O livro de Enoque é um dos exemplos mais conhecidos. Ele descreve anjos que descem à terra, ensinam segredos proibidos aos humanos e geram descendentes híbridos. Por muito tempo, esse livro foi considerado apócrifo, perigoso, inadequado. E ainda assim, ele era amplamente conhecido no judaísmo antigo e citado indiretamente no Novo Testamento. Outro exemplo é o livro das Guerras do Senhor, mencionado no Antigo Testamento, mas nunca encontrado. Esses textos não desapareceram por acaso. Eles desapareceram porque traziam informações demais. O livro perdido de Enki se encaixa exatamente nesse padrão. Ele não fala de um Deus distante e intocável. Ele fala de líderes, disputas, erros e decisões que tiveram consequências reais para a humanidade. Segundo os relatos sumérios, os chamados deuses eram chamados de Anunnaki, termo que pode ser traduzido como aqueles que do céu vieram à terra. Essa definição, por si só, já carrega uma informação poderosa. Não eram seres etéreos. Eram visitantes. Os sumérios não os descreviam como espíritos invisíveis, mas como seres de carne e osso, com hierarquias, títulos e funções específicas. Isso confronta diretamente a ideia moderna de divindade. E talvez seja exatamente por isso que essas narrativas foram sendo suavizadas, simbolizadas ou transformadas em alegorias ao longo do tempo. Outro ponto importante é que muitos desses textos antigos foram escritos em linguagem simbólica, não porque fossem mitos, mas porque o conhecimento precisava ser protegido. Nem todos estavam preparados para entender. Símbolos funcionavam como chaves. Apenas quem possuía o contexto correto conseguia interpretar. Quando esse contexto se perdeu, o texto passou a parecer fantasia. Mas a fantasia, nesse caso, pode ser apenas ignorância histórica. O livro perdido de Enki não deve ser lido como um texto religioso, nem como um tratado científico moderno. Ele deve ser compreendido como um registro antigo, traduzido para uma linguagem acessível, que mistura relato histórico, memória pessoal e simbolismo. Ao rejeitar esses textos como mito, a humanidade pode ter descartado pistas fundamentais sobre sua própria origem. E talvez o maior medo das estruturas de poder não seja que esses textos estejam errados, mas que eles estejam certos. Se essa parte da história está sendo revelada agora, talvez seja porque a humanidade esteja, finalmente, pronta para ouvir. Se esse conhecimento está fazendo sentido para você, aproveite para compartilhar este vídeo. Muitas pessoas sentem que algo está fora do lugar na história oficial, mas não conseguem explicar o porquê. Às vezes, tudo o que falta é a peça certa do quebra-cabeça. Para compreender a profundidade do livro perdido de Enki, é preciso primeiro compreender quem foi Enki além do título de Deus. Porque Enki, segundo os textos sumérios, não se encaixa na imagem clássica de uma divindade distante, perfeita e inalcançável. Ele se aproxima muito mais da figura de um arquiteto da vida, um cientista cósmico e, acima de tudo, um observador sensível da humanidade. Seu nome, Enki, pode ser traduzido como Senhor da Terra ou aquele cujo domínio é a Terra. Em outras culturas, ele também aparece como Ea. Independentemente do nome, sua função era clara: compreender o planeta Terra, suas águas, seu solo e as formas de vida que aqui existiam. Segundo o relato, Enki era filho de Anu, o soberano de Nibiru, o planeta de origem dos Anunnaki. Anu representava a autoridade máxima, o equilíbrio político e a continuidade da linhagem real. Enki, porém, não era herdeiro direto do trono. Seu papel não era governar impérios, mas resolver problemas. E a Terra era um grande problema a ser resolvido.
Quando os Anunnaki chegaram a este planeta, encontraram um mundo vivo, abundante, mas instável. Um planeta jovem, sujeito a mudanças climáticas severas, com ciclos geológicos imprevisíveis e uma biosfera em constante adaptação. Enquanto alguns líderes viam a Terra apenas como um recurso estratégico, Enki mergulhou literalmente em seu estudo. Ele explorou os oceanos, observou as correntes de água, analisou a vida microscópica e compreendeu rapidamente que aquele planeta tinha algo único: potencial evolutivo. Enki não enxergava a Terra apenas como um local de extração de ouro. Ele enxergava um ecossistema. Essa diferença de visão criou o primeiro grande conflito entre Enki e seu meio-irmão Enlil. Enlil era o senhor do mandato. Representava a lei, a ordem, a hierarquia e a autoridade. Para ele, a missão na Terra precisava seguir regras rígidas. O planeta deveria servir a Nibiru. As decisões deveriam priorizar a sobrevivência de sua civilização de origem, mesmo que isso significasse sacrificar outras formas de vida. Enki, por outro lado, acreditava que interferir em um planeta vivo exigia responsabilidade ética. Essa tensão entre os dois não era apenas pessoal. Ela representava dois caminhos possíveis para qualquer civilização avançada: o caminho da dominação e o caminho da cooperação. Segundo os textos, Enki foi responsável por estabelecer as primeiras cidades dos Anunnaki na Terra. Ele supervisionou a fundação de Eridu, considerada a cidade mais antiga do mundo. Eridu não era apenas um centro administrativo. Era um laboratório vivo, onde Enki observava a interação entre os Anunnaki e os seres humanos primitivos. Enki também é descrito como o guardião das águas doces, dos rios e das fontes subterrâneas. Esse detalhe, muitas vezes visto como simbólico, pode representar seu profundo conhecimento sobre os sistemas hídricos da Terra, algo essencial para qualquer civilização que desejasse se estabelecer aqui. Mas o que realmente diferencia Enki dos outros Anunnaki é sua relação com os humanos. Enquanto muitos viam os humanos como ferramentas, Enki começou a vê-los como algo mais. Ele observou sua curiosidade, sua capacidade de aprender, sua habilidade de criar laços, narrativas e símbolos. Enki percebeu que, apesar de tecnologicamente primitivos, os humanos possuíam algo raro: consciência emergente. Isso fez com que Enki passasse a agir como um protetor silencioso da humanidade. Ele interferia quando podia, aconselhava quando autorizado, e desobedecia quando considerava necessário. Essa postura o colocou em conflito constante com o Conselho dos Anunnaki. Para muitos, Enki estava indo longe demais. Para Enki, não ir longe o suficiente seria uma falha moral. Os textos sugerem que Enki entendia algo que outros líderes ignoravam: uma civilização verdadeiramente avançada não se mede apenas pela tecnologia que possui, mas pela forma como trata formas de vida menos desenvolvidas. Esse princípio atravessa todo o livro perdido de Enki. E talvez seja por isso que, mesmo após milênios, essa figura ainda desperta identificação. Porque Enki não representa perfeição. Ele representa consciência em construção. Ele erra. Ele questiona. Ele aprende. E ao fazer isso, ele se torna perigosamente parecido conosco. Essa semelhança pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora. Se os chamados deuses também erraram, talvez a humanidade não esteja condenada pelos seus próprios erros. Talvez ainda haja tempo para escolher um caminho diferente. Essa é a base do conflito que moldará toda a história a partir daqui. E é a partir dessa tensão entre Enki e Enlil que surgirão os eventos que mudarão para sempre o destino da Terra e da humanidade. Para compreender a presença dos Anunnaki na Terra, é indispensável voltar o olhar para o planeta de origem desses seres, Nibiru. Segundo os textos sumérios traduzidos por Zecharia Sitchin, Nibiru não era um planeta mítico ou simbólico, mas um corpo celeste real, com uma órbita extremamente longa e irregular, que o fazia atravessar o sistema solar em ciclos de milhares de anos. Nibiru era descrito como um mundo antigo, tecnologicamente avançado, mas ambientalmente ameaçado. Sua atmosfera estava em colapso. Camadas protetoras estavam se dissipando, expondo o planeta a radiações cósmicas e colocando em risco a sobrevivência de sua civilização. Diante dessa crise, os líderes de Nibiru buscaram soluções científicas. A resposta encontrada foi o uso de partículas de ouro em suspensão na atmosfera, capazes de criar um escudo protetor. O problema não estava na tecnologia, mas no recurso. Nibiru não possuía ouro suficiente. Foi então que a Terra entrou no horizonte dos Anunnaki.
Observações astronômicas indicavam que este planeta jovem possuía grandes reservas do metal necessário. A missão não era inicialmente de colonização, mas de sobrevivência. A decisão foi tomada em conselho. Expedições foram organizadas. Naves atravessaram vastas distâncias do espaço e, segundo os relatos, pousaram na Terra há centenas de milhares de anos. Quando os Anunnaki chegaram, encontraram um planeta exuberante e hostil ao mesmo tempo. Oceanos profundos, continentes instáveis, vulcões ativos e climas extremos. Não era um ambiente fácil, mesmo para seres tecnologicamente avançados. A primeira preocupação foi estabelecer bases seguras. Regiões estratégicas foram escolhidas, principalmente próximas a fontes de água doce e áreas ricas em minerais. Segundo os textos, a primeira grande cidade estabelecida foi Eridu. Mais do que uma cidade, Eridu funcionava como um centro de comando, pesquisa e administração. Dela partiam decisões que afetariam toda a missão na Terra. Outras cidades surgiram depois: Sipar, Nippur, Churupak. Na narrativa suméria, essas cidades não foram fundadas por humanos, mas entregues aos humanos após sua construção. Esse detalhe é fundamental. Ele sugere que a urbanização humana não foi um processo lento e espontâneo, mas um legado. Os Anunnaki também estabeleceram rotas de transporte, centros de extração e até plataformas que, em linguagem moderna, poderiam ser comparadas a portos espaciais. A presença deles não passou despercebida pelos hominídeos que já habitavam a Terra. Seres vindos do céu. Luzes descendo das nuvens. Máquinas que rugiam como trovões. Essas imagens, gravadas na memória coletiva da humanidade, mais tarde seriam transformadas em mitos, lendas e símbolos religiosos. Com o tempo, os Anunnaki perceberam que a missão na Terra exigiria mais do que tecnologia. Exigiria mão de obra constante. A mineração de ouro era pesada, repetitiva e perigosa. Mesmo entre os Anunnaki, surgiram revoltas. Trabalhar nas minas da Terra não era visto como um privilégio. Foi nesse contexto que a figura de Enki voltou a se destacar. Enquanto outros líderes buscavam soluções punitivas para conter a insatisfação, Enki propôs uma alternativa criativa e arriscada. Antes disso, porém, é importante compreender que a chegada dos Anunnaki à Terra marcou o início de algo muito maior do que uma simples missão de extração. Ela marcou o início da interferência direta no curso da evolução terrestre. A partir desse momento, o destino da Terra e o destino de Nibiru se entrelaçaram. E a humanidade, ainda inconsciente de seu papel futuro, estava prestes a ser profundamente transformada. Se este conhecimento está ampliando sua percepção sobre a origem da civilização, compartilhe este vídeo. Muitas pessoas sentem que a história humana guarda algo oculto, mas nunca tiveram contato com essas narrativas antigas. Talvez este seja o momento de reabrir essas memórias. A criação do ser humano é, sem dúvida, o ponto mais sensível, controverso e transformador de todo o livro perdido de Enki. É aqui que o relato deixa de ser apenas histórico ou mitológico e passa a tocar diretamente a identidade de quem somos. Segundo os textos sumérios, a humanidade não surgiu por acaso. Tampouco foi criada de forma puramente espiritual ou simbólica. Ela foi resultado de uma necessidade prática, somada a uma decisão ética tomada em meio a um conflito. Com o avanço das operações na Terra, a insatisfação entre os Anunnaki cresceu. A mineração de ouro exigia esforço contínuo, exposição a ambientes hostis e longos períodos longe de Nibiru. Muitos passaram a questionar por que uma civilização tão avançada precisava se submeter a tarefas tão desgastantes. Revoltas começaram a surgir. Registros falam de greves, protestos e até confrontos internos. A missão corria o risco de colapsar. Foi nesse contexto que Enki apresentou uma proposta considerada, na época, impensável. Ele havia observado atentamente os hominídeos que já habitavam a Terra. Seres primitivos, porém resistentes, adaptados ao ambiente e capazes de executar tarefas repetitivas. Enki não via esses seres como simples animais. Ele via potencial. Com o apoio de Ninhursag, especialista em biologia e genética, Enki propôs a criação de um novo ser híbrido. Um ser que uniria o DNA dos Anunnaki com o DNA terrestre. O objetivo inicial não era criar uma civilização. Era criar um trabalhador. Os primeiros experimentos falharam. Os textos descrevem tentativas frustradas, seres instáveis, deformações e incompatibilidades genéticas. Esses relatos, quando lidos de forma literal, soam perturbadores.
Mas eles também revelam algo importante: o processo foi experimental. Nada disso foi mágico. Foi científico. Após diversos testes, surgiu um ser funcional. O Adão. A palavra Adão, no hebraico posterior, significa simplesmente aquele da terra. Não era um nome próprio, mas uma designação. Esse primeiro humano era forte, obediente e capaz de trabalhar. No entanto, havia uma limitação grave. Ele não se reproduzia. Isso significava que cada novo humano precisava ser criado individualmente, o que tornava o processo lento e inviável a longo prazo. Mais uma vez, Enki interveio. Contra a vontade de Enlil e de outros líderes, Enki realizou uma segunda modificação genética. Essa alteração permitiu que os humanos se reproduzissem. Esse foi o verdadeiro ponto de ruptura. A humanidade deixou de ser um experimento controlado e passou a ser uma espécie autônoma. É aqui que a narrativa do Jardim do Éden ganha um novo significado. O fruto proibido deixa de ser um símbolo de pecado e passa a representar conhecimento genético e autonomia. Ao conceder aos humanos a capacidade de se reproduzir, Enki não apenas criou uma espécie. Ele concedeu futuro. Essa decisão teve consequências profundas. A população humana começou a crescer rapidamente. Comunidades surgiram. Linguagem se desenvolveu. Laços familiares se fortaleceram. E, com isso, algo inesperado aconteceu. Os humanos começaram a desenvolver consciência. Não apenas consciência funcional, mas consciência simbólica. Criaram histórias, rituais, arte e, eventualmente, questionamentos. Para Enlil, isso era um erro. Para Enki, era inevitável. Segundo o livro perdido de Enki, foi nesse momento que a humanidade deixou de ser apenas uma solução para um problema e se tornou um dilema moral. Até que ponto é legítimo criar vida para servir? E, uma vez criada, até que ponto essa vida pode ser controlada? Essas perguntas atravessam milênios e continuam atuais. Talvez a verdadeira herança deixada por Enki não tenha sido apenas genética, mas ética. A criação do ser humano, segundo esse relato, não foi um ato de amor puro nem de dominação absoluta. Foi um ato ambíguo. Como quase tudo que envolve consciência. Se essa parte da história está mexendo com você, é porque ela toca algo profundo, a pergunta sobre quem realmente somos. Compartilhe este vídeo com quem também questiona a origem da humanidade. Às vezes, questionar é o primeiro passo para lembrar. Com a capacidade de reprodução concedida aos humanos, algo irreversível aconteceu. A humanidade deixou de ser um projeto controlado e passou a ser um processo vivo. Cresceu em número, espalhou-se por diferentes regiões e começou a desenvolver algo que nem mesmo os Anunnaki haviam previsto em sua totalidade: identidade própria. No início, os humanos ainda eram vistos como auxiliares. Trabalhavam nas minas, aprendiam tarefas básicas e obedeciam às ordens recebidas. Mas, com o tempo, começaram a observar, imitar e criar. A convivência prolongada com os Anunnaki acelerou o aprendizado humano. Ferramentas foram aperfeiçoadas, técnicas agrícolas surgiram e as primeiras formas de organização social começaram a se estruturar. Esse desenvolvimento não aconteceu de forma silenciosa. Segundo os textos, os humanos tornaram-se numerosos, barulhentos e imprevisíveis. Suas comunidades cresciam próximas às cidades dos Anunnaki. Suas celebrações, rituais e disputas ecoavam pela terra. Para Enlil, isso era um sinal claro de que algo havia saído do controle. Enlil acreditava que os humanos deveriam permanecer limitados, dependentes e contidos. A expansão populacional era vista como uma ameaça direta à missão em curso e à autoridade dos Anunnaki sobre o planeta. O que para Enki era evolução natural, para Enlil era um erro estratégico. Assim começou o que os textos descrevem como o problema humano. Não um problema de existência, mas de autonomia. A questão central deixou de ser o trabalho. Passou a ser o livre-arbítrio. Os humanos começaram a escolher. Escolhiam onde viver. Escolhiam com quem se relacionar. Escolhiam criar histórias próprias sobre o mundo. Esse despertar da consciência trouxe consigo algo inesperado: questionamento. Questionar ordens. Questionar hierarquias. Questionar a própria natureza dos deuses. Para uma civilização baseada em controle e hierarquia, isso era inaceitável. Enlil levou a questão ao conselho dos Anunnaki. Medidas precisavam ser tomadas.
As primeiras tentativas de contenção foram indiretas. Os textos falam de períodos de seca, doenças e escassez de alimentos. Não como punições divinas místicas, mas como intervenções deliberadas para reduzir a população humana. Esses eventos foram registrados mais tarde como castigos dos deuses. Mas, segundo o livro perdido de Enki, tratavam-se de decisões políticas. Enki se opôs a essas medidas sempre que pôde. Ele acreditava que a humanidade precisava enfrentar desafios, mas não ser exterminada por eles. Essa discordância aprofundou o abismo entre Enki e Enlil. O conflito já não era apenas sobre métodos. Era sobre princípios. Enki defendia que, uma vez concedido o livre-arbítrio, não era mais ético retirá-lo. Enlil acreditava que o livre-arbítrio humano havia sido um erro desde o início. Os humanos, alheios a essas disputas, continuavam a evoluir. Criaram mitos próprios. Atribuíram nomes, rostos e histórias aos Anunnaki. Começaram a venerá-los. Essa veneração trouxe uma nova camada de complexidade. Os Anunnaki passaram a ser vistos como deuses no sentido religioso. Sacrifícios, templos e rituais começaram a surgir. Para alguns Anunnaki, isso era conveniente. Para Enki, era perigoso. Ele temia que a idolatria distorcesse a relação entre criadores e criados, transformando o aprendizado em submissão cega. Ainda assim, o processo já estava em curso. O crescimento humano era irreversível. E com ele, crescia também o medo. Medo de perder o controle. Medo de enfrentar uma criação que já não podia ser desfeita. Segundo os textos, foi nesse clima de tensão que eventos naturais de grande escala começaram a se aproximar. Mudanças climáticas severas, derretimento de geleiras e instabilidade dos oceanos. A Terra estava prestes a atravessar um período crítico. E, mais uma vez, uma decisão teria que ser tomada. Permitir que a humanidade enfrentasse seu próprio destino, ou deixá-la perecer em silêncio. Essa escolha levaria ao evento mais dramático de toda a narrativa: o dilúvio. Mas antes que as águas subissem, um último embate entre consciência e autoridade ainda aconteceria. O dilúvio é, talvez, o evento mais universal da memória humana. Ele aparece nos textos sumérios, na Bíblia, no Alcorão, nas tradições hindus, nas lendas mesopotâmicas, nas histórias dos povos indígenas das Américas e em mitos espalhados por todos os continentes. Essa repetição não é coincidência. Quando o mesmo evento é lembrado por culturas diferentes, separadas por oceanos e milênios, estamos diante de algo que marcou profundamente a consciência coletiva da humanidade. Segundo o livro perdido de Enki, o dilúvio não foi apenas um castigo divino, nem um mito simbólico. Ele foi o resultado de uma combinação perigosa entre fenômenos naturais inevitáveis e decisões políticas tomadas pelos Anunnaki. Os textos descrevem que a Terra se aproximava de um período de grande instabilidade climática. O derretimento de vastas geleiras provocaria a elevação abrupta do nível dos oceanos. Tempestades violentas, terremotos e deslocamentos de massas de água eram inevitáveis. Os Anunnaki sabiam disso. A ciência deles permitia prever esses eventos com antecedência. Diante dessa informação, o Conselho dos Anunnaki se reuniu. A questão não era se o dilúvio aconteceria. A questão era: o que fazer com a humanidade? Para Enlil e outros líderes, a resposta era clara. Os humanos haviam se tornado numerosos demais, difíceis de controlar e perigosamente conscientes. O dilúvio seria uma forma de reiniciar o processo, eliminando o problema humano sem intervenção direta. A decisão foi tomada. Nenhum aviso deveria ser dado. Os humanos deveriam enfrentar o evento sem preparação. Para Enki, essa decisão ultrapassava um limite moral irreversível. Ele sabia que não podia confrontar o conselho diretamente. As regras eram claras. Desobedecer abertamente significaria exílio ou punição severa. Mas Enki também sabia que permanecer em silêncio seria cumplicidade. Foi então que ele encontrou uma solução engenhosa. Os textos descrevem que Enki não falou diretamente com o homem. Ele falou com uma parede de juncos. Falou com o vento. Falou com os sonhos. Essa linguagem simbólica esconde um detalhe importante. Enki encontrou uma brecha na ordem. Assim, um homem justo foi avisado. Nos textos sumérios, ele é chamado de Ziusudra. Na tradição bíblica, Noé. Enki orientou esse homem a construir uma embarcação capaz de resistir às águas. Não um símbolo, mas uma estrutura real. A construção levou tempo.
Foi ridicularizada. Mas foi concluída. Quando o dilúvio começou, a terra foi tomada por chuvas incessantes, ventos violentos e o avanço implacável das águas. Cidades foram submersas. Comunidades inteiras desapareceram. Os próprios Anunnaki foram pegos de surpresa pela magnitude do evento. Segundo os textos, eles recuaram para regiões elevadas e até para fora da terra, observando com horror aquilo que haviam permitido acontecer. Enlil, ao perceber que alguns humanos haviam sobrevivido, ficou furioso. Ele confrontou Enki. Mas já era tarde. A humanidade não havia sido extinta. Após o recuo das águas, os sobreviventes retornaram à terra firme. Enki voltou a interceder, garantindo que a humanidade tivesse condições de se reerguer. O dilúvio marcou um antes e um depois. Ele encerrou uma era e iniciou outra. A partir desse ponto, a relação entre humanos e Anunnaki nunca mais seria a mesma. O medo substituiu a convivência direta. A distância aumentou. Os deuses passaram a ser vistos como entidades imprevisíveis e perigosas. E a humanidade, traumatizada, carregaria essa memória por gerações. Talvez seja por isso que o dilúvio ainda ecoe tão fortemente em nosso inconsciente. Ele representa o momento em que a criação quase foi perdida. E sobreviveu. Após o dilúvio, a terra nunca mais voltou a ser a mesma. As águas haviam recuado, mas deixaram para trás um mundo profundamente alterado. Paisagens devastadas, cidades destruídas, populações humanas traumatizadas e uma relação irreversivelmente abalada entre humanos e Anunnaki. O que antes era convivência direta passou a ser distância. O que antes era orientação tornou-se temor. E dentro da própria hierarquia dos Anunnaki, algo também havia se quebrado. O dilúvio não apenas dividiu eras. Ele aprofundou rivalidades antigas e abriu fissuras internas que nunca mais seriam totalmente fechadas. Segundo o livro perdido de Enki, após o dilúvio, iniciou-se um período de disputas intensas entre os próprios deuses. Disputas por território, autoridade, sucessão e controle das regiões reconstruídas da Terra. Com a população humana reduzida e fragilizada, o poder voltou-se para quem controlaria os centros estratégicos, as cidades, os portos, as rotas de transporte e, principalmente, as fontes de energia e recursos. Nesse cenário, surge com força a figura de Marduk, filho de Enki. Marduk representava uma nova geração. Ambicioso, carismático e determinado, ele acreditava que a liderança precisava ser centralizada. Para ele, o tempo dos conselhos havia terminado. Essa visão colidia diretamente com a estrutura tradicional liderada por Enlil. O conflito deixou de ser apenas ideológico. Tornou-se militar. Os textos descrevem batalhas entre os Anunnaki que vão muito além de confrontos simbólicos. Falam de armas capazes de devastar regiões inteiras, de destruir cidades em um instante e de liberar forças invisíveis que continuavam matando mesmo após o fim do combate. É aqui que surge a descrição do chamado vento maligno. Um vento que não era vento, que não queimava como fogo, mas que matava silenciosamente. Pessoas caíam sem ferimentos visíveis. Plantas morriam. Animais fugiam ou sucumbiam. Para muitos estudiosos, essa descrição se assemelha de forma inquietante aos efeitos da radiação. Segundo os relatos, esse tipo de arma foi utilizado em um confronto decisivo na região que hoje corresponderia ao Oriente Médio. Cidades prósperas foram destruídas. Terras tornaram-se estéreis. O solo permaneceu contaminado por gerações. Essa devastação marcou o fim da antiga ordem suméria. E também marcou o início do afastamento definitivo dos Anunnaki da convivência direta com a humanidade. Mesmo Enki, que sempre buscou proteger os humanos, reconheceu que algo havia saído completamente do controle. Os Anunnaki haviam trazido para a Terra não apenas conhecimento, mas também suas guerras. E os humanos estavam presos no meio disso. Após essas batalhas, decisões drásticas foram tomadas. Muitos Anunnaki deixaram a Terra. Outros passaram a atuar de forma cada vez mais indireta. A humanidade foi deixada para se reconstruir sozinha, carregando memórias fragmentadas, mitos distorcidos e traumas profundos. Os deuses tornaram-se lendas. As guerras tornaram-se histórias. Mas os efeitos permaneceram. Talvez seja por isso que regiões inteiras do planeta carregam até hoje marcas de destruição inexplicável para a tecnologia da época. Talvez seja por isso que o medo do céu, do fogo vindo de cima e da destruição súbita esteja tão profundamente gravado no inconsciente humano.
O livro perdido de Enki sugere que a maior lição desse período não é sobre poder, mas sobre responsabilidade. Tecnologia sem consciência gera ruínas. E guerras travadas por seres avançados não poupam os menos desenvolvidos. Essa foi a herança deixada à humanidade. Uma herança de conhecimento e de advertência. Após as guerras dos deuses e a devastação causada pelo uso de armas proibidas, algo fundamental mudou na relação entre os Anunnaki e a humanidade. Não apenas no plano externo, mas no plano conceitual. Pela primeira vez, a própria ideia de destino passou a ser questionada. Nos textos sumérios, existe uma distinção clara entre dois conceitos que, ao longo do tempo, foram confundidos como uma coisa só. O primeiro é o Nan, que pode ser entendido como o destino maior, o ciclo cósmico, aquilo que está relacionado aos movimentos dos céus, aos ritmos da natureza e às leis universais. O segundo é o Nan.Tar, que representa a decisão, a escolha, o caminho tomado dentro desses ciclos. Em outras palavras, nem tudo está escrito. Algumas coisas seguem leis inevitáveis. Outras dependem de escolha. Segundo o livro perdido de Enki, um dos maiores erros cometidos pelos Anunnaki foi acreditar que poderiam controlar ambos. Eles compreendiam os ciclos cósmicos, mas subestimaram o poder da escolha, tanto a deles quanto a dos humanos. A humanidade, deixada para se reconstruir após as grandes calamidades, começou a repetir padrões. Cidades surgiram novamente. Estruturas de poder se formaram. Líderes se levantaram prometendo ordem, proteção e prosperidade. Mas, assim como antes, esses líderes também se corromperam. Guerras voltaram a acontecer. O medo voltou a ser usado como ferramenta de controle. E o conhecimento, mais uma vez, passou a ser restrito a poucos. Essa repetição não era coincidência. Segundo Enki, ela era consequência direta da falta de memória. Quando uma civilização perde a memória de seus próprios erros, ela tende a repeti-los. O esquecimento é o terreno fértil da repetição. Os Anunnaki acreditavam que, ao se afastarem da humanidade, estariam evitando novas interferências. Mas, ao fazer isso, deixaram os humanos sem orientação em um momento crítico de amadurecimento. A humanidade cresceu sozinha. E cresceu imitando. Imitando hierarquias. Imitando guerras. Imitando modelos de dominação. O livro perdido de Enki sugere que os humanos herdaram não apenas fragmentos genéticos dos Anunnaki, mas também padrões psicológicos. O impulso por poder. A dificuldade em lidar com diferenças. A tendência a repetir conflitos. Isso não significa condenação. Significa responsabilidade. Segundo o texto, o destino humano não está selado pela origem. Ele é moldado pela consciência. A diferença entre repetir e transformar está na capacidade de lembrar. Lembrar do passado não como culpa, mas como aprendizado. É nesse ponto que o relato de Enki deixa de falar apenas do passado e começa a falar diretamente do presente. Ele observa que a humanidade moderna alcançou níveis tecnológicos comparáveis aos que os Anunnaki possuíam em sua época de maior poder. Armas capazes de destruir o planeta. Tecnologia capaz de alterar o clima. Conhecimento suficiente para criar ou exterminar. A pergunta que permanece é a mesma de milênios atrás: a consciência acompanhará o poder? Ou a história se repetirá mais uma vez? Segundo Enki, o verdadeiro despertar não está em negar o passado, mas em integrá-lo. Reconhecer que erros foram cometidos, que escolhas tiveram consequências, e que ainda existe a possibilidade de escolher diferente. O destino oferece o cenário. A escolha define a história. A humanidade, agora, está novamente diante de um ponto de decisão: repetir ou transformar. Chegamos ao final deste relato antigo, mas a mensagem que ele carrega está longe de pertencer apenas ao passado. O livro perdido de Enki não termina com uma profecia de destruição, nem com a promessa de salvação vinda do céu. Ele termina com algo muito mais desafiador: responsabilidade. Segundo Enki, a maior ilusão da humanidade sempre foi acreditar que seu destino estava totalmente nas mãos de forças externas, deuses, céus, estrelas ou entidades superiores. Essa crença, embora confortável, enfraquece aquilo que há de mais poderoso no ser humano: a consciência. Enki reconhece que os Anunnaki tiveram um papel decisivo na formação da civilização humana. Eles trouxeram conhecimento, estrutura e ordem. Mas também trouxeram seus conflitos, seus medos e suas disputas por poder. Ao fazer isso,
acabaram projetando na humanidade as mesmas sombras que carregavam dentro de si. A mensagem final de Enki é clara: o erro não foi criar o ser humano. O erro foi não prepará-lo emocionalmente para lidar com o poder que um dia possuiria. Hoje, segundo essa visão, a humanidade chegou exatamente a esse ponto. Nunca tivemos tanto conhecimento. Nunca tivemos tanto poder tecnológico. E nunca estivemos tão próximos de repetir os mesmos erros que quase destruíram civilizações inteiras no passado. Enki observa que o verdadeiro despertar não acontece quando o ser humano busca novos deuses, novas verdades externas ou novas figuras para seguir cegamente. O despertar acontece quando ele aprende a olhar para si mesmo com honestidade, reconhecer a própria capacidade de criar e também de destruir. A consciência é apresentada como o verdadeiro gene adormecido. Não algo físico, mas um estado de percepção ampliada. Quando a consciência desperta, o ser humano deixa de agir apenas por medo, escassez ou dominação. Ele passa a agir por responsabilidade, por compreensão das consequências, por escolha. O livro perdido de Enki não promete que a humanidade será salva por interferência externa. Pelo contrário, ele afirma que nenhuma força superior pode interferir sem gerar novos desequilíbrios. O futuro da humanidade pertence à própria humanidade. Se os ciclos se repetirão ou serão transformados depende exclusivamente disso. Enki encerra seu relato deixando uma advertência suave, mas firme: civilizações não colapsam apenas por catástrofes naturais. Elas colapsam quando perdem a memória, a empatia e a consciência de interdependência. O dilúvio não começou com a água. Começou com a desconexão. As guerras não começaram com armas. Começaram com o medo. E a destruição nunca começa fora. Ela começa dentro. Mas, assim como os ciclos podem levar à queda, eles também podem levar à transformação. A humanidade não está condenada a repetir. Ela está sendo convidada a lembrar. Lembrar quem é. Lembrar de onde veio. E, principalmente, lembrar que cada escolha feita hoje ecoa por gerações. Este conhecimento não deve gerar medo. Deve gerar lucidez. Se esta mensagem chegou até você, não é por acaso. Ela chega em um tempo em que escolhas coletivas e individuais estão sendo feitas diariamente. E agora, antes de encerrar, deixo um convite simples, mas importante. Se este conteúdo trouxe reflexão, consciência ou novos questionamentos, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Compartilhe este vídeo com pessoas que sentem que há algo além da narrativa oficial da história. Ao compartilhar, você ajuda esse conhecimento a alcançar quem também está pronto para lembrar. Aqui, seguimos explorando as origens, os ciclos e os códigos que moldam a consciência humana. Porque o verdadeiro despertar não está no passado. Está na escolha feita agora.